da Igreja Batista lá de Nova Parramirim atualmente. Quero aproveitar para convidá-lo para pregar a palavra nesse momento. Também quero agradecer à igreja, ao pastor Jordão, pelo convite. E, como eu tenho dito, é uma responsabilidade muito grande, mesmo porque falar sobre família não é fácil. Nós que somos líderes das nossas casas, sabemos o quanto é realmente melindroso, o quanto é trabalhoso você lidar, criar filhos, lidar com a esposa e a ordem da casa e ser exemplo, né? Então é algo assim muito sério. Até estou rindo aqui porque eu lembrei que hoje acho que foi hoje, eu fui na quarto dos meninos, estava muito bagunçado, né? Aí eu olhei para eles assim e disse: meus filhos, me digam uma coisa, o que aconteceu com vocês? Porque vocês estão. O que eu posso fazer? Eles tomaram um susto, né? Ficaram tudo assustados assim. E foi, ele disse: que bagunça é essa nesse quarto? Aí ele disse: o que falta para vocês mudarem? Ele disse: não, quando o senhor também mudar, porque eu tinha deixado a rede no sofá. Então nós vamos mudar também. Então eles já aprenderam que também pode cobrar, né? Ou seja, você não pode dizer faça isso se você não fizer, né? Você não pode dizer faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Faça o que eu digo e eu dou o exemplo para você. Mas a verdade é que a família, ela foi instituída por Deus. E se ela foi instituída por Deus, ela quer que essa família esteja dentro do seu projeto. Ontem à noite nós tratamos sobre a família no projeto de Deus, no relacionamento conjugal. Então nós tratamos sobre relacionamento conjugal, o que Deus espera realmente para o casal, para os cônjuges, como eles devem se relacionar, como devem criar filhos. E hoje à noite nós gostaríamos de falar da família no projeto de Deus como discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, o que nós devemos fazer como família? Certamente nós devemos seguir os seus ensinamentos. Porque ser um discípulo de Jesus nada mais é do que tomar todos os seus ensinamentos e então reorganizar a sua vida de acordo com esses ensinamentos. Eu costumo dizer lá na nossa igreja que muitas vezes as pessoas dizem eu creio em Jesus, mas vivem como se ele não existisse. E ser um discípulo de Jesus é justamente você depositar a fé em Jesus, e a partir do momento que você deposita essa fé em Jesus, você vai reorganizar então a sua vida de acordo com os seus princípios, de acordo com a palavra de Deus. E isso vai exigir de nós trabalho, vai exigir de nós perseverança, vai exigir de nós dedicação. E a família exige isso. E claro, não só dos pais, mas também dos filhos. A família tem que estar unida no sentido de reorganizar-se de acordo com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, abra aí comigo. Efésios capítulo 6. Versículos de 1 a 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nessa noite, eu peço ao Senhor que abra os corações que estão aqui e que a tua palavra seja compreendida.
todos que aqui chegaram saiam não da mesma maneira que chegaram, mas transformados e verdadeiramente praticantes. Também peço por mim que o Senhor me use como instrumento e aquilo que eu venho falar seja o teu desejo para o teu povo nessa noite, pois eu te oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui de Efésios é um texto assim maravilhoso, porque dá instruções tanto para os pais quanto para os filhos. Mas lembra que nós estamos tratando de família, e quando nós falamos de família dentro do projeto de Deus, nós precisamos voltar um pouco justamente para Gênesis capítulo 1. Quando Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus ali na criação, depois de criar tantas coisas, cria também o homem, cria também a mulher. Então Deus nos diz, ou a sua palavra nos diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 2, a partir do 21 diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que maravilha! Então Deus aqui institui a família, Deus aqui institui o casamento, Deus aqui projeta essa família para que houvesse companheirismo. Não é bom que o homem esteja só. Para que houvesse complementação, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idôneo. Para que houvesse harmonia, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E claro, para garantir também a subsistência do homem na terra. Diz, para que sejam fecundos, para que se multipliquem e para que encham a terra. Então Deus queria que o homem pudesse então garantir essa sua subsistência. Infelizmente, nós estamos vivendo em dias onde tudo conspira contra a família. Com essa onda agora de unir-se homem com homem, mulher com mulher, então a família está se colocando agora em terceiro plano. Inclusive, agora você, quando vai preencher o formulário, você é homem, mulher ou outro. Eu não sei como é que a pessoa pode dizer outro. Em algumas escolas já não existe mais dia dos pais nem dias das mães, justamente porque a criança pode ser constrangida porque ela não tem pai, ela é criada por duas mulheres, ou ela não tem mãe porque é criada por dois pais. Como assim? Então percebam que o mundo está conspirando contra a família. Hoje a família tem sido o alvo direto do inimigo para justamente destruir aquilo que Deus criou como sendo algo de mais belo. Além disso, nós temos o capitalismo, que há uma busca muitas vezes desenfreada por consumo
por adquirir bens, e isso tem causado grandes problemas, muitas vezes, no relacionamento conjugal. Homens e mulheres que trabalham e só trabalham para sustentar um estilo de vida, um padrão de vida, para manter os seus filhos consumindo. Então, os valores, na verdade, familiares têm se perdido. Então, isso afeta o trabalho, isso afeta os estudos, isso afeta a igreja. Afeta o trabalho, por quê? Porque nós trabalhamos melhor, inclusive existem estatísticas sobre isso, nós trabalhamos melhor e produzimos mais quando tudo vai bem em casa. Porque você imagine, se você está com uma família desestruturada, você está com um problema familiar e você vai para o trabalho. Como é que você vai produzir bem? Tem dificuldade em produzir. Afeta os estudos, porque também está provado que os alunos que têm dificuldade no aprendizado, que têm dificuldade em assimilar aquilo que os professores têm ensinado, têm dificuldade em prestar atenção às aulas, são, na sua maioria, de famílias também desestruturadas. E a igreja, porque uma vez que a família está com problemas, isso é transmitido também para a igreja. Porque a família, quando, por exemplo, sai de casa e não sai em harmonia, como eles podem chegar ao templo e louvar e adorar e ter uma comunhão com os irmãos, se eles mesmos não estão bem? Então percebam que tudo conspira contra a família. Mas a família no projeto de Deus, como discípulos de Jesus, eles precisam agora trazerem de volta alguns valores que têm se perdido. E esses valores podem evitar a destruição da família, e nós precisamos praticar como cristãos. Então, certamente, nesse projeto de Deus para a família, Deus deseja que você respeite um ao outro dentro da família. Que todos os membros da família respeitem o seu próximo dentro da família. Então, o texto de Efésios nos diz: filho, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E eu quero chamar a sua atenção que ele diz: obedecei aos vossos pais no Senhor. Então, a primeira maneira de nós colocarmos a nossa família dentro do projeto de Deus é realmente o Senhor ser o centro dessa família. Se você não tiver uma família cristocêntrica, se Deus realmente não estiver dirigindo os seus passos, então certamente sua família terá muita dificuldade em enfrentar essa onda, essa conspiração contra a família. E o salmo que foi lido hoje, o 127, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, se a família não for cristocêntrica, se os filhos realmente não temerem ao Senhor, esses filhos não vão ser filhos obedientes aos pais, né? E quando eu encontro filhos de crentes que me desobedecem, quando eu falo assim, por exemplo, ao lance, quando eu falo com algum jovem e eles não me dão ouvido, eu já sei logo, eles não são obedientes aos pais. Eu já sei logo, eles também não são obedientes a Deus, porque eles não respeitam a autoridade do pastor como seu líder espiritual. Inclusive, foi uma das coisas que a nossa irmã Amanda, juntamente com as crianças, leu. Então, eu queria também que nós entendêssemos: filho, obedecer aos nossos pais. Filhos, honrai os vossos pais. E depois ele diz: pais, vós também devem criar os vossos filhos na disciplina e demonstração do Senhor.
Versículo 4, ó. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação de quê? Do Senhor. Filhos, obedeceis no Senhor. Pais, criai no Senhor. Perceba que aí Cristo assente, não é? Mas o que leva o filho a obedecer ao pai? O que leva o pai a criar o filho na disciplina e admoestação do Senhor? Primeiro, respeito. Se não houver respeito na família, então certamente os filhos não vão obedecer como devem. Os pais não vão criar os seus filhos como devem. Então o respeito dos pais para com o filho, isso é fundamental para que a família esteja dentro do projeto de Deus. Então, como pais muitas vezes perdem os respeitos dos filhos, né? Será que os pais são culpados muitas vezes dos filhos não respeitarem a ele? Certamente que sim. Eu sei que muitos mais antigos, mais experientes, eles sempre relatam, não sei se você já deve ter ouvido isso, olha, meu pai só bastava ele olhar, né? Meu pai não falava nada, ele só olhava, né? Hoje em dia você fala, você grita, você corre atrás. Como é que pode, né? Mas antigamente não. Então, quando é que os pais, eles então perdem os respeitos dos filhos? Primeira coisa, quando a sua preocupação maior é simplesmente em suprir as necessidades dos filhos, as necessidades materiais. Então muitos pais acham o seguinte, que dando casa, comida e muitas vezes passeios, festas e outra coisa mais, então você está assim suprindo e está livre, ou seja, você não precisa ter uma consciência de culpa de ter criado mal os seus filhos. Mas eu quero dizer para vocês que criar os filhos dando tudo que eles desejam não é uma forma de adquirir o respeito dos filhos. João Lucas, o meu filho mais velho, ele está fazendo universidade e ele agora começou a dar aula particular, né? E eu fiquei impressionado, eu fico impressionado a quantidade de pais que têm contratado professores particulares para dar aula aos seus filhos. Agora, os seus filhos não estudam em qualquer colégio, não. É um Salesiano da Vida, é um Henrique Castriciano, é os melhores colégios de Natal. Mas eles estão pagando. E meu filho estava falando justamente que está dando aula com uma jovem, e a mãe dela disse, está vendo, João Lucas? Ela está, aí disse até uma palavra pesada, né? Ela está dessa forma, por quê? Porque o negócio dela agora é a Disneylândia, passear, fazer, mas agora eu vou cortar tudo isso. Ela vai ter aula todos os dias com você. Já pensou como são as coisas? Né? Então, eles até então, talvez, ela pensou que dando tudo para a filha, inclusive passeios, era uma forma de adquirir o respeito. Mas uma vez que ela não respeita o suor do rosto dos pais em ter que trabalhar para botar no melhor colégio, e na hora das provas, tirando notas baixas, e agora precisa contratar, falta de respeito, né? E os pais têm que entender que o respeito para que você adquira dos seus filhos não é você dando tudo o que eles querem. Pelo contrário, muitas vezes é você não dando o que eles querem. Porque, na verdade, os pais foram criados ou foram dados por Deus a você para que eles sejam o seu regulador, para que eles sejam uma bênção e supra as suas necessidades. Então, o que Deus quer é que nós, como os pais, possamos suprir as necessidades. Mas os pais muitas vezes não fazem isso, né? Dão o que eles desejam, não o que são necessários. E aí perde respeito. E ele diz aqui, pais, criai os vossos filhos. Criar os vossos filhos inclui também você dar ouvido aos seus filhos. E você perde o respeito dos filhos quando você não ouve o que eles querem
quero dizer? Nós temos o costume de, quando o outro está falando, nós estamos formulando a resposta, ao invés de nos colocar no lugar do filho, né? Então, a coisa importante como família, dentro do projeto de Deus, é que sejamos respeitosos e dar ouvido aos filhos, brincar, por exemplo, com ele na grama. Hoje quase nós não temos grama, né? Hoje está difícil ter grama. No meu tempo ainda tinha grama, mesmo que a gente chamava de grama aquele capim, né? Mas era um capim que dava para brincar. Hoje em dia é difícil você encontrar, a não ser aquelas gramas que ninguém pode pisar. No nosso tempo, grama era para se pisar, para rolar, que não era uma grama assim, mas era algo que nós chamávamos de grama. Hoje em dia você passa naquelas casas, coisa linda, mas não vê menino brincando na grama. Então para que a grama? É de enfeite, né? Para servir de enfeite. Mas imagine você brincar com seus filhos, rolar na areia, né? Na grama. Isso aí, claro, vai trazer para um filho um certo respeito. Rir, por exemplo, acerca de qualquer bobagem. Hoje em dia os pais têm dificuldade em rir com os seus filhos. Se o seu filho diz uma bobagem, às vezes rir por bobagem, isso é até bom, né? Diz uma brincadeira, faz uma brincadeira, né? Eu não tenho dificuldade em rir por bobagem. Às vezes eu até faço algumas presepadas, assim, umas bobagens para os meus filhos rirem, né? E eles, o João Pedro ri mais, né? A mãe já é mais séria. A mãe, tudo ela leva a sério, né? Então você não pode brincar com ela, porque ela pensa que é sério, né? Mas eu não tenho dificuldade com isso. Mas nós pais devemos também nos relacionar com os nossos filhos. Então criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor não é só ser carrasco, não é só ser burro, não é só repreender, mas é também se envolver com ele. E você tem que lembrar o seguinte, que um dia os filhos vão sair de casa. E muitos pais criam os filhos pensando que eles vão viver a vida toda dentro da sua casa. Não, um dia eles vão sair de casa. Agora, o que é que vai ficar? Quando os filhos saírem de casa, o que é que vai ficar? A saudade dos tempos bons. E eles, o que é que vão levar quando você partir? Quando você morrer? Quando você morrer, pai, mãe, o que é que seu filho vai lembrar de você? Que você era duro, que você era carrasco, que você não dava atenção, que você nunca ouviu? Ou vai lembrar com saudades daqueles momentos que vocês tiveram juntos, de alegria, de rolar na grama, na areia, de contar histórias, de contar piadas, sei lá. Entende? Então, se Deus criou a família para que ela vivesse em harmonia, inclui. E o que é que a Bíblia diz? Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, toda essa correria por ter, por possuir, por dar o melhor, se não tiver um relacionamento familiar, então eu temo o que o seu filho vai lembrar de você quando você partir daqui. Então, você provoca a ira do seu filho quando você apenas está em busca das coisas materiais, quando você não dá ouvido a eles, quando você realmente não se envolve com ele como família. Mas também quando você provoca feridas nos seus filhos através das palavras, através, muitas vezes, das suas ações. Então, pais, preste atenção, que você pode estar provocando feridas profundas nos seus filhos. Exemplo, quando muitas vezes você compara o fracasso do seu filho com o sucesso do filho do vizinho ou do irmão, né? Não porque o filho do vizinho fez isso e isso, e você, o que ele está fazendo? Irmão, você não sabe o quanto isso magoa um filho. Mas muitos pais, com o intuito de
abençoar o seu filho no sentido de disciplinar e orientá-lo, diz: olha, você, onde você está? Né? Olha, por que você não faz como o fulano de tal? Olha como o filho do pastor é obediente. Olha como o filho do irmão é obediente. Então não faz isso. Não compare, porque o seu filho, ele é único. Se caso ele não está agindo de maneira correta, então você precisa gastar mais tempo com ele. Você precisa dar mais atenção a ele. Você precisa ouvir o seu filho. Você provoca a ira dele muitas vezes quando você elogia o filho do outro e negligencia justamente o seu. Você elogia o seu filho? Você já deu algum elogio a seu filho? Lembra, isso pode deixar marcas profundas nele. Ele vê você elogiando outros e não o elogia. Ele vê você criticando, ouve você criticando a ele e elogiando o filho dos outros. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos. E os nossos filhos querem atenção. Irmãos, quando meu filho era pequeno, João Lucas, menor, ele tem hoje 18 anos, talvez ele tinha os seus 12, 13 anos. Ele desde criança foi criado na igreja. Então, João Lucas, ele terminou crescendo muito rápido no sentido de amadurecer. Então ele sempre gostou de ficar no meio dos adultos, ouvindo a história dos adultos. É tanto que hoje ele conversa com qualquer um de vocês, adulto, né? Não tem dificuldade, porque ele foi criado no meio dos adultos. O pastor Walter conhece ele, e ele fala de qualquer assunto com você. Mas o que acontecia? Muitas vezes eu estava na igreja aqui, vários homens. Aí ele chegava e colocava o ombro em mim aqui. Eu, nas melhores das intenções, disse: João Lucas, vá brincar com o menino, João Lucas, vá falar com o menino, né? E uma vez ele disse para mim uma coisa que me deu, foi duro, né? Eu chamei ele para algum lugar, eu disse alguma coisa, ele disse: quando eu chego perto do Senhor, o Senhor manda eu ir embora. Meu amigo, olha que tristeza para mim, né? Para mim foi triste. Mas eu já tinha perdido ele num certo sentido, né? Hoje ele faz isso. Hoje o pequeno, de 15 anos, vem lá e fica beijando meu ombro. Toda vez que ele beija meu ombro, eu beijo a cabeça dele, eu chego, porque eu quero ele mais próximo, né? Às vezes eu estou reunindo com os homens aqui, ele chega, aí dá um beijinho aqui, fica dando um beijinho no meu ombro. Eu, né, abraço ele, dou um beijinho nele também. Mas às vezes, né, quem daqui beija o seu filho? Você costuma beijar o seu filho? Quem dos filhos gosta que o pai beije? Quem é que o filho, não vou pagar esse mico, né? O pai beijando, a mãe beijando na frente dos outros. Mas lembra que isso vai deixar marcas profundas, né? E pode transformar em rebelião mais tarde, quando seu filho crescer. Agora, muitas vezes nesse desejo de preparar os filhos para a concorrência e de certa forma descobrir qual é a aptidão dos seus filhos, descobrir qual é a profissão que o seu filho realmente se encaixa, então nós exigimos demais dos nossos filhos, né? Inclusive, isso é, mais uma vez, como eu disse, a sociedade conspira, né, contra a família. Como é que você, muitas vezes os pais apresentam seus filhos? Não, aqui é meu filho, ele estuda medicina. Não, aqui é meu filho, ele faz odontologia. Não, aqui é meu filho, ele é engenheiro, né? Bom, eu nem perguntei o que ele era. Mas os pais muitas vezes fazem assim: não, aqui é meu filho, ele está pensando que quando crescer vai ser advogado. Ok, o que é que está dizendo? Que, na verdade, ele está em busca de status, né? Não é o seu filho, é o status em que ele quer, né? Olha, aqui é meu filho e minha filha. Ela está fazendo odontologia. Bom, ele
tem dificuldade, você sabe, né? Como é criança. Eu queria muito que ele fizesse, aí diz um curso aí de engenharia, mas ele está com dificuldade, não passou ainda. Né? Não é assim, né? Olha o que é que nós estamos querendo para a nossa filha, para o nosso filho. Mas o que ele diz? Pais, criar nossos filhos na disciplina e administração do Senhor, dentro do projeto de Deus. E dentro do projeto de Deus, o respeito é fundamental. Dentro do projeto de Deus, a palavra de Deus tem que acompanhá-los. Por isso que Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Está enraizado, está incutido em sua mente a palavra de Deus. Mas infelizmente, os pais não pensam nisso. Né? Quer lá na igreja, tem uns jovens, que agora já está mais velho, tudo bem, mas era aula de manhã, de 7 até meio-dia e meio, aula. Depois que chegava da aula, comia aula, ia para o curso de inglês, de 3 da tarde até 5:30 da tarde, 6 horas, curso de inglês. Depois chegava do colégio, aí tinha mais outra atividade aí, que eu nem lembro o que era. Eu sei que era uma coisa assim, meu Deus do céu, para preparar para a concorrência. Aí, a casa do Senhor, onde é que fica? Né? A igreja, onde é que fica? Não, primeiro, a casa do Senhor. Né? E eu já falei isso, já falei tantas vezes na igreja, que eu até deixei de falar. Não sei se eu fiz certo, talvez eu vou ter que voltar a falar. Mas eu sempre repreendi a igreja por muitas vezes os filhos não, porque está chegando a época de vestibular. Pronto, abandona a igreja, só vai no domingo à noite. Por quê? Não, porque está estudando. Mas o que eu acho impressionante também é o seguinte, que está estudando, mas o Face está conectado. E se alguém entrar em contato, já fala, já responde. O telefone está ligado para responder qualquer chamada. Então, cria os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E isso é fundamental. Então, algumas dicas aí também importantes. Cuidado para você não ser muito exigente, tornando muitas vezes até as coisas mais difíceis e desagradáveis para seu filho. Não mostre, não deixe de mostrar confiança neles. Confie neles, mas também encoraje os seus filhos, para que eles façam bem. Quando eles falarem das suas vitórias, então vocês elogiem, para que eles tenham o desejo de fazer melhor. E quando eles forem falar das suas derrotas, encorajem para que eles possam fazer melhor da próxima vez. E não seja um mau exemplo. Exija dele um bom exemplo, mas também seja um exemplo para ele. Mostrar descontrole emocional com gritos, ameaça e desrespeito não muda muito. Então ele diz: cria os filhos na demonstração e disciplina do Senhor. Então, lembra, é você que vai treinar o seu filho. Se ele vai ouvir a primeira vez, a segunda vez ou a terceira vez. Eu sempre chamava meus filhos: vocês obedeçam de primeiro. Eu não preciso falar 3 vezes. Vocês têm que ouvir, quando eu falar, vocês obedeçam. De primeira. Porque eu já vi pai: 1, 2, 3, 4, 5. Eu perco a paciência, Ou então, a mãe fala com o filho: olha, fulano, faça isso. E o filho está lá no computador: fulano, faça isso. Olha, se eu for aí, você vai ver. Vai ver o quê? O que vai ver? Ele nunca sabe o que vai ver. A não ser quando você grita e vai lá, ele sabe. Então, lembra que você é que vai treinar o seu filho. Agora, o que é que diz o texto? Filhos, agora é para os filhos, Eu falei que foi muito para os pais, os filhos estavam alegres, alegres, felizes. Foi por isso porque está falando só para os pais, Agora vocês, filhos, respeite os seus pais. Quem daqui respeita os seus pais? Os filhos aqui que respeitam os pais, levante a mão. Ninguém
Amém? Sim. Que susto, eu tive. Peraí, levanta a mão os filhos que respeitam os pais. Pode baixar. Baixa todo mundo. Interessante, né? Que tem vários pais que são filhos. Não é? Coisa boa. E parece que são os pais que estão com mais convicção de que estão obedecendo também, que são filhos que estão obedecendo bem. Mas, veja bem, Colossenses 3:20 diz assim, Colossenses 3:20: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, obedecer em tudo. Geralmente, quando eu estou tratando de obediência, eu cito o exemplo de Pedro. Vocês lembram que Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, lança as redes. Agora, o que acontece? Pedro tinha passado a noite toda pescando e não havia pescado nada. Parecia mais eu e Francisco e mais alguns, às vezes, quando a gente sai para pescar. A gente passa a manhã toda e às vezes o dia todo, e uma vez passamos uma parte da noite e não pescamos nada, né? Mas Pedro, Jesus chega e diz: Pedro, agora faz o seguinte, lança a rede mais no fundo. Agora, Pedro poderia muito bem dizer o seguinte: Senhor, olha, eu passei a noite toda pescando, eu sou pescador, não peguei nenhum peixe, a maré não está para peixe, então eu não concordo, eu não entendo porque o Senhor está mandando eu lançar as redes. Mas sabe o que foi que Pedro disse? Ele disse: passamos a noite toda pescando, mas sob a tua ordem, não pegamos nada, não apanhamos nada, mas porque o Senhor pediu, eu vou lançar as redes. E foi o que aconteceu. Ele lançou a rede e encheu realmente os barcos de peixe. Então, obedecer aos pais, preste atenção, jovens. Às vezes você pode dizer: eu não entendo, eu não concordo, mas o que é que seu pai está dizendo? Simplesmente faça. Exercite o obedecer mediante a palavra dos seus pais. E o que é que o texto diz? Filhos, obedecer aos nossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem. Quem quer ser próspero aqui, se dá bem na vida? Quem quer aqui dos jovens? Comece a obedecer aos seus pais. Tá certo? Comece a obedecer aos seus pais, é isso que o texto está dizendo aqui. Então, a despeito de qualquer coisa, obedeça, né? Mas, infelizmente, muitas vezes os filhos querem as coisas da sua maneira, do seu jeito, não como os pais querem que eles façam, né? Os pais pedem para que eles façam algo, mas eles não querem, eles querem fazer da sua maneira. Então, o pai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem comum: a sua mãe pede para você lavar a louça, né? Aí o que você diz? Lava o jato. Filha, mas lave agora. Peraí, deixa eu terminar isso aqui. Agora, você pode parar o que você está fazendo? Pode. Às vezes é simplesmente olhando alguma coisa no Face. É na internet. Às vezes é só no celular. Você poderia dizer: ei, dá licença. Ei, vou dar uma paradinha aqui que eu vou lavar a louça. Você ia ganhar ponto, sabia? Mas não, você não tem nem coragem de dizer que vai lavar a louça, né? Tem? Agora, quando é que você lava? Quando você quer. Isso é falta de respeito, não é? Para com os seus pais. Isso é desobediência para com os seus pais. 1 Pedro 4:8. Aliás, não 1 Pedro. Efésios 4:2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Honrar o teu pai e a tua mãe. Ou seja, trate, Efésios 6:2 atrás. Honra teu pai e tua mãe.
Então, trata com respeito, trata com consideração, dá ouvido pelo ouvido, cuide dos seus pais. Quem aqui cuida dos seus pais como filho? Né? Você cuida dos seus pais? Cuidar dos pais é justamente você não causar estresse mesmo. É uma das formas de você cuidar dos seus pais. É você colaborar com eles. É quando eles estiverem doentes, você dá a devida atenção. E quantas vezes os pais pedem algo para o filho e ele simplesmente não ouve. Você fala uma vez, você fala 2 vezes, você fala 3 vezes e até mesmo você chega a gritar para que ele venha obedecer. Falta de respeito. Não está seguindo a palavra de Deus. Só obedece justamente nessa hora. O pai altera a voz ou a mãe que o pai precisa gritar. Né? Então, amados, filhos, será possível que a sua família não vai entrar no projeto de Deus? E o projeto de Deus está aqui. Filhos, obedecer aos nossos pais. Obedeçam no falar. Né? No falar é algo importante. Provérbios 18, 21. Aliás, o livro de Provérbios ele fala muito sobre a língua. Né? Por exemplo, no muito falar não falta transgressões. É uma das palavras maravilhosas. E muitas vezes nós precisamos, como pais, calar. E como os filhos, principalmente, você precisa ficar calado muitas vezes. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então tem que ter cuidado quando você vai falar. O que você vai falar para o seu pai? O 21, 23 de Provérbios diz assim: porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que despojam. Aliás, perdão, 21, 23, eu leio 22. Diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Então, aquilo que você fala para os seus pais, aquilo que você fala para o seu filho, vai fazer uma diferença. Como a sua família está vivendo dentro de Deus. Como a família está dentro desse projeto de Deus. Então ele diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Certo? Então, pais e filhos, aqui, desenvolva o hábito de serem carinhosos, de demonstrar amor. Não é? Porque o hábito de ser carinhoso, de demonstrar amor, vai justamente trazer o respeito, vai trazer harmonia, vai trazer paz no lar. E hoje em dia, devido a tanta correria, infelizmente, nós não temos o hábito de desenvolver isso, né? De sermos carinhosos. Carinho dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, o carinho do cônjuge para com o outro. E isso muitas vezes na frente dos filhos, para que os filhos possam realmente sentir-se seguros. Então, veja bem, a família do Projeto de Deus é uma família que é discípulo de Jesus Cristo. E como discípulo de Jesus Cristo, nós precisamos reorganizar a nossa vida dentro daquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina a sermos uma família onde o respeito reina, onde o amor, onde a comunhão, mas que também tem uma vida espiritual, digna de ser chamada uma família de Deus. Porque o que nós vimos aqui: crie os seus filhos, ou melhor dizendo, filhos, obedeceis no Senhor. Pais, crie os seus filhos no Senhor. Infelizmente,
A vida religiosa de muitas famílias tem se limitado a casar no religioso ou batizar o seu filho e daí em diante nunca mais vai à igreja, né? É o Brasil que nós vivemos hoje. Todo mundo se denomina de uma determinada igreja, mas eles vão à igreja quando casam e quando batizam o seu filho e não vão mais. Mas com nós que conhecemos a palavra de Deus, isso deve ser diferente, pois no dia a dia nós temos que nos relacionar com Jesus Cristo. E duas coisas agora importantes. Primeiro, é o seu tempo com Deus, você pessoalmente, e o tempo da sua família com Deus. Então é importante você, como filho, ter o seu tempo a sós com Deus, como também você, como pai, ter o seu tempo a sós com Deus, mas também é importante você ter a sua família em tempo com Deus, família junto, né? Infelizmente hoje, como eu falei, há uma conspiração do mundo para com a família. Inclusive, hoje nós estamos com muita dificuldade até de fazer devocional na nossa casa, né? Por quê? Porque meus filhos acordam cedo, vão para a escola. O mais velho chega, o mais novo, aliás, chega meio-dia e meio, 1h. E hoje também os colégios, não sei como é isso, vai aumentando mais a carga horária, né? Às vezes chega de 1h30 da tarde, quase 2 horas. O mais velho sai, vai para a faculdade. Então chega, já tem que sair, vai para dar aula, ou então vai para a aula na faculdade também. Chega à noite, 3 dias na semana à noite, tem aula mais uma vez. E minha esposa, à tarde ela vai para um estágio que ela está fazendo, e à noite vai para a faculdade, chega quase 11 horas da noite. Imagina, olha a dificuldade para a família se reunir. Aí é importante você ter o seu tempo com Deus. E quando der, reúne a tua família. Une a tua família para orar junto, para ler a palavra junto, para falar com Deus juntos, para que realmente seja uma família que discipula uns aos outros. Então, fale sempre em coisas que apreciam uns aos outros, ou seja, estimule, encoraje, fale das qualidades uns dos outros, elogie o seu cônjuge, elogie o seu filho. Filhos, elogie, encoraje os seus pais. Tenha os membros da família como sendo os seus melhores amigos. Então não se engane, vocês têm colegas lá fora, mas os melhores amigos têm que ser os membros da sua família. Você tem irmãos chegados, é muito bom ter irmãos chegados e amigos, mas os seus melhores amigos devem ser os membros da sua família. E assim, sua família vai poder crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, pedimos que o Senhor abençoe ricamente essa igreja. E que a tua palavra nessa noite possa ter encontrado morada na vida de cada um. E todos nós saiamos daqui não só como ouvintes, mas verdadeiramente como praticantes. Agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito nessas vidas. Hoje nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã à noite nós vamos falar da família do projeto de Deus como uma família que serve na igreja. Então, não perca amanhã à noite uma igreja que serve ao Senhor dentro do projeto de Deus, uma família que serve ao Senhor.